Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente está aqui para estudar física. Hoje a nossa aula é sobre velocidade média e velocidade escalar média. Vamos lá, analisando o movimento, lembrando que na aula passada a gente introduziu o conceito de posição e deslocamento e que o deslocamento acontece conforme o tempo passa. Então aqui a gente vai introduzir o conceito de velocidade média e velocidade escalar média, levando em consideração aqueles conceitos de deslocamento e tempo. Por quê? Então, para analisar, a gente vai sempre olhar a posição versus o tempo. Conforme o objeto se desloca, muda de posição conforme o tempo passa. Para isso, a gente vai usar bastante a estratégia de analisar um gráfico, tá? Mas não é só isso, tem o conceito analítico também, mas a gente vai usar gráficos do tipo x de t. Esse primeiro slide eu coloquei aqui, essa anotação que é muito importante, que a gente vai usar muito, que é a anotação assim, ó, x de t. Ela não está representando um produto entre x e t. Não é um produto entre posição e tempo, mas sim uma notação onde a gente diz que o x ele é uma função do tempo, ok? Ou seja, a posição varia conforme o tempo passa. Isso é muito importante para a gente definir o conceito de velocidade, beleza? Então, só para a gente ter um exemplo, primeiro exemplo, num gráfico de posição versus o tempo, este gráfico aqui, ó, a gente colocou no eixo Y, no eixo vertical, a posição e no eixo horizontal o tempo. O que esse gráfico está nos dizendo? Que a posição do objeto, mesmo para tempos negativos, passando pelo tempo igual a zero e indo para tempos positivos, a posição é a mesma. Isso significa que o objeto está parado. Então, notem que aqui a gente tem uma situação onde não há movimento relativo, ao nosso referencial. O objeto está parado conforme o tempo passa. Então, no intervalo de 7 segundos, que é o intervalo que a gente tem informação nesse gráfico, a posição permaneceu como menos 2 metros. X igual a menos 2 metros para qualquer tempo. Então, se a gente perguntasse para o tempo igual a 2 segundos, a gente olha aqui, ela está na posição menos 2 metros. 3 segundos também. 4 segundos também. Dá até para imaginar que antes disso e depois ele permaneceu nessa posição. Mas a gente só tem a informação que o gráfico nos dá. Agora, vamos ver um outro exemplo. Esse daqui é um pouquinho mais interessante. Notem que aqui eu já mudei, eu já usei x de t versus t. Então é uma posição em função do tempo versus o tempo. Por que posição em função do tempo? Porque a posição ela inicia em menos 5 e conforme o tempo passa ela muda de posição, passa na posição igual a zero e vai para outra posição. Passa por 2, quando o tempo é igual a 4 segundos, a posição é 2. Quando o tempo é igual a 3 segundos, a posição é 0. Quando o tempo é 0 segundos, a posição é menos 5. Então notem que agora a gente não está mais colocando o eixo x de forma horizontal. Até aqui tem um análogo, um bichinho andando. Ele começa na posição menos 5, ele se desloca, vai para a posição 0 em 3 segundos, continua se deslocando, chega na posição 2 em 4 segundos. Então agora a gente está vendo que houve um deslocamento, houve um deslocamento, e o deslocamento a gente vai olhar sempre na vertical, aqui no eixo x. Então olha só, desse instante t igual a 0 até o instante t igual a 4, houve um deslocamento que foi de menos 5 até 2. Então de menos 5 até 2, a gente teve 7 metros de deslocamento, Lembra, a posição final é 2, menos a posição inicial que é menos 5. O menos com menos fica mais, então a gente tem, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros de deslocamento. Então ela está aqui, desde o menos 5 até o 2. Isso aconteceu em 4 segundos. E é aí que a gente tem o conceito de velocidade média, porque houve um deslocamento e houve um intervalo de tempo no qual, que transcorreu durante esse deslocamento. E aí o conceito de velocidade média, a gente vai usar o delta x, que é o deslocamento, dividido pelo delta t, que é o intervalo de tempo. Então a velocidade média vai considerar apenas a posição final e a posição inicial no tempo final, instante final e instante inicial.
Então não importa o que aconteceu ali no meio, nem antes e nem depois, a gente só pega o ponto final e o ponto final o ponto final e o ponto inicial para fazer essas diferenças, e a gente tem o conceito de velocidade média. Quando a gente pega esse conceito, a gente vê que, né, a velocidade média no gráfico ela é exatamente igual à inclinação da reta que passa pelos dois pontos. Então olha só, essa definição aqui ela é exatamente a inclinação da reta, porque nesse gráfico aqui, olha, imaginem só, a gente está no instante t igual a 1, ele está na posição menos 4. No instante t igual a 4, ele está na posição 2. Como que a gente define a inclinação? É a elevação dividido pela extensão. Então, é o ΔX dividido pelo ΔT. Mas, obviamente, então isso só vale, a velocidade só é igual à inclinação do gráfico de posição pelo tempo. Então, no gráfico de x por t. Aí a inclinação é exatamente igual à velocidade. Notem que a inclinação ela não é necessariamente igual à inclinação da curva aqui nesse intervalo. A gente só traça uma reta entre o ponto final e o ponto inicial, né? Porque a gente só está preocupado com a média e não com a definição de velocidade instantânea. Nesses instantes aqui, inclusive a velocidade instantânea não é exatamente igual à média, né? Não nesses instantes. A gente vai ver o conceito de velocidade instantânea na próxima aula, não pode perder. Então, olha só, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um deslocamento de... Olha só, ele está em 2 menos 4. 2 menos 4 vai dar 6 metros de deslocamento total. Então, a distância percorrida é 6 metros. Agora, o intervalo de tempo, que é a extensão horizontal aqui, ele vai de 4 menos 1, que é 3 segundos. Então, são 6 metros em 3 segundos. Isso dá 6 dividido por 3, que é 2 metros por segundo na média, ok? Então, aqui já temos um exemplo. E aí, outro conceito importante, que é diferente de velocidade média, é a velocidade escalar média. Por que é diferente? Porque nesse caso aqui, a gente está pensando na distância percorrida total. Então, olha só, a gente não está querendo pegar o ponto inicial e o ponto final. A gente está pegando todo o deslocamento, toda a distância percorrida que o objeto teve, não o deslocamento. Deslocamento a gente pega só o final menos inicial. E para a gente calcular a velocidade escalar média, a gente vai considerar toda a trajetória do objeto. Então é a distância total percorrida por tempo. E aqui, pessoal, é muito importante ver que ela não inclui direção nem sentido. Quando a gente vê o conceito de velocidade, se a inclinação for negativa, a gente tem uma velocidade negativa, né? Se a gente tem uma inclinação positiva, a velocidade é positiva. Que tem a ver com deslocamentos, né? Se o deslocamento for negativo ou positivo. Aqui, a gente só vai considerar distância total percorrida, ela é sempre positiva. Ela só soma. Então, se eu fui para cá e depois eu voltei, eu somei distância percorrida, certo? Então, a distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo nos dá a velocidade escalar média. É uma ideia de rapidez com a qual o objeto se desloca, né? Então, se eu fui e voltei, toda essa trajetória é considerada como para considerar a minha rapidez de deslocamento. Então, é conceitualmente diferente, né? Mas a ideia é mais ou menos a mesma, é espaço por tempo, certo? Então aqui a gente sempre tem a velocidade escalar média é sempre positiva, ok? E aí a gente vai calcular aqui um exemplo. Nesse exemplo, velocidade média de um carro velho, a gente vai ver todos esses conceitos, tá? Vamos fazer juntos? Olha só, o problema nos diz o seguinte, que depois de dirigir um carro por uma estrada retilínea, imagina que você está dirigindo um carro, se deslocou 8,4 km a uma velocidade média de 70 km por hora. Então, digamos que, para simplificar, vamos considerar isso que foi uma velocidade constante. É muito difícil se dirigir a velocidade constante por uma distância longa, mas aqui a gente vai, para fins didáticos, imaginar isso. 8,4 km a 70 km por hora, ok? Aí você para por falta de gasolina, tá?
Nos 30 minutos seguintes, você caminha mais 2 km, né, ao longo da mesma estrada para chegar no posto de gasolina. Tá? Então a gente tem dois percursos. Um primeiro momento percorrido de carro e um segundo momento caminhando. Tá? Então vamos ver. A letra A pede para a gente fazer a seguinte conta. Qual foi o deslocamento total desde o início da viagem até o posto de gasolina? Bom, essa daqui é bem simples, né? Porque ele nos diz, ele nos deu que, aqui para a letra A, vamos ver se vai caber tudo nesse quadro. A gente tem que o deslocamento total, ele é o deslocamento dirigindo, mais o deslocamento caminhando. E ele nos disse que dirigindo foi 8,4 km e caminhando foi mais 2 km. Então isso nos dá um deslocamento de 10,4 km. Esse é o deslocamento total, né? Desde o início da viagem até o posto de gasolina. Então essa primeira parte é bem simples, né? Aqui tem toda a ideia-chave. Você pega a posição final, né? Que é 10,4 km, menos a posição inicial, que é 0, né? Considerando o eixo. A gente chegou lá na posição final, 10,4, que é a soma dos dois, menos a posição inicial. Então a gente tem um deslocamento de 10,4. A letra B diz o seguinte: qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e a sua chegada até o posto? Bom, então a gente de novo, aqui na letra B, a gente vai levar em consideração que o intervalo de tempo total, ele é o tempo que a gente ficou dirigindo mais o tempo que a gente caminhou. E o problema já nos diz quanto tempo a gente caminhou aqui. Ele já nos diz que foi meia hora, ou seja, 0,5 horas. É diferente de zero, não é 30 minutos, né? Então metade de uma hora, metade é 0,5, certo? Lembra que 1 meio é igual a 0,5. Então meia hora é 0,5 horas. Não dá para errar, porque às vezes se confunde com 0,3. Só que lembrar que uma hora cheia não é 100, né? Uma hora cheia é 60 minutos. Então, mas aqui é bem fácil de fazer a conversão. Não precisa fazer fator de conversão nem nada. A questão aqui é quanto tempo a gente permaneceu dirigindo. Para isso, a gente vai lançar o conceito de velocidade média dirigindo. Porque a velocidade média dirigindo é o deslocamento dirigindo dividido pelo tempo dirigindo. E a gente tem esse valor e tem esse valor aqui, ó. A gente sabe esse e esse. A gente precisa descobrir qual é o ΔT. Então, para a gente calcular esse intervalo de tempo, a gente pode rearranjar essa fórmula, né? Isso aqui nos dá que o intervalo de tempo dirigindo, ele é o deslocamento dirigindo, que é 8,4, dividido pela velocidade média dirigindo, que é os 70 km por hora, certo? Então, a gente vai ter esse intervalo de tempo dirigindo, ele é igual ao ΔX, que é 8,4 km por hora, dividido pela velocidade, que é 70. 8,4 km, não km por hora, aqui e aqui, km por hora. Que daí, olha só, o por hora está dividindo o denominador, ele vai passar multiplicando, a gente vai ter o tempo em horas, os quilômetros a gente divide aqui, e a gente vai ter 8,4 dividido por 70. Isso daqui dá 0,12 horas, né? 0,12 horas. E aí a gente vai somar aqui com o 0,5 e a gente vai ter um intervalo de 0,62 horas. 0,62 de hora, né? Então,
62% de uma hora, né? Então a gente tem o tempo total entre o início, né, da viagem até chegar ao posto, foram 0,12 horas, mais de carro, mais 0,5 horas dirigindo. Isso dá 0,62 de horas num total, né? Vamos ver a próxima aqui. Então, aqui a ideia-chave, né, do problema. A gente já sabe que andamos 0,5 de hora. E aí passamos a dirigir intervalo ΔT dirigindo. A gente vai pegar, a gente sabe que foram 8,4 km a 70 km por hora. E aí é só a gente fazer a razão, que dá 0,12. E depois a gente soma, tem 0,62. Beleza? Então a gente tem uma forma de calcular esse intervalo de tempo total da viagem aqui. Aqui a resposta. Aqui é da letra A e aqui da letra B. A letra C, a gente vai ter que apagar o quadro aqui, mas vamos lá. Ele pede qual é a velocidade média desde o início da viagem até a chegada no posto da gasolina. E ele pede para a gente determinar isso numericamente e graficamente. Então vamos começar numericamente. Como é que a gente vai fazer para calcular a velocidade média? Lembrando que a velocidade média não importa o que aconteceu no meio do caminho. A gente precisa do deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo total. E os dois dados a gente tem aqui, ó, na letra A e na letra B. Então, para calcular a letra C, eu vou apagar aqui, a gente vai precisar, ó, letra C, a velocidade média total desde o início da viagem até o final é o ΔX, o deslocamento total, pelo intervalo de tempo total. E o deslocamento total desde o início da viagem até o posto é 10,4 km. E o tempo, né, 0,62 de hora. Tá? E aí, quando a gente faz essa conta, a gente fica com aproximadamente 17 km por hora. Fica 16,8 km por hora. Então, olha só, a gente estava a 70, mas quando a gente considerou o trajeto todo, ele baixou para 17, porque a gente teve um período caminhando, né? E que levou, a gente estava com uma velocidade média bem menor do que 70, daí ele baixou a média, porque a gente só considera o instante inicial e o instante final. No gráfico, daí aqui fica mais fácil de ver, né? No gráfico seria uma coisa assim. Vamos ver aqui no quadro. Então, olha só como é que aconteceu esse movimento. Então, conforme o tempo passou, a gente tem o tempo em horas, né? A gente tem um deslocamento em quilômetros. E a gente saiu do 2, 4, 6, 8, 10, foi até o 10.4, né? Então aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então aqui até mais ou menos 10.4. E o tempo foram 0,2, 0,4, 0,6 de hora. Saindo do repouso, aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Assim. Então, quando ele parte do início do movimento, ele parte do zero e a gente fez a conta que em 0,12 segundos, então mais ou menos aqui, ó, 0,12 segundos, um pouco depois da metade dessa marcação do gráfico aqui, ele estava em 8,4. Então, estava mais ou menos aqui, ó, em 8,4 quilômetros percorridos em 0,12 horas. E foi andado em uma velocidade constante, então a gente tem uma inclinação constante. Se a gente dividir os 8,4 por 0,12, a gente tem os 70 km por hora. E depois
até o 0,62 aqui, que foi o final do movimento, um pouquinho depois do 0,6 no gráfico, a gente percorreu até o 10,4. Então, partindo aqui do 8,4. Vejam como as inclinações são diferentes, né? Aqui de carro, 70 km por hora, uma inclinação bem marcada. Agora depois, a pé, uma inclinação bem menos acentuada, né? Então, quando a gente vê aqui que as velocidades variaram nos dois trajetos. Aqui foi de carro e aqui caminhando. Mas para calcular a média, a gente ignora essas inclinações, né? A velocidade média de toda a trajetória. A gente pega só o final e o inicial e traça uma reta entre os dois aqui e calcula essa inclinação. E a inclinação vai ser o quanto ele aumentou aqui, 10,4 km, que é a elevação no gráfico, e aqui o quanto ele se estendeu, 0,62 horas todo o movimento. E aí a gente vai fazer a velocidade, né, média como a elevação, 10,4 km, dividido pelo 0,62 horas, que dá aqueles 16,8 km por hora, aproximadamente 17 km por hora, que é a inclinação aqui, ó. Então, aqui tem uma inclinação de 70 km por hora, aqui a gente não calculou a inclinação, mas a gente sabe que é menor do que a inclinação média, né, dos dois trajetos. E aqui está a resposta, a gente podia ver no gráfico. Aí, para encerrar, a gente tem a letra D, que agora a gente vai falar de deslocamento total. Olha só, suponha que para encher o bujão de gasolina, pagar e caminhar de volta para o carro foi um total de 45 minutos. Então, qual é a velocidade escalar média desde o início da viagem até o momento em que chega de volta no carro? Olha só, então agora ele quer o seguinte, ó, você saiu daqui, aqui vamos ver o X, né? Você saiu do zero, foi até 8,4, depois foi até 10,4, mas depois você voltou para 8,4 porque o teu carro ficou aqui. Então você se deslocou até aqui, aí você foi até lá no posto e depois voltou até o carro. Então você tem um deslocamento total que deu 8,4 mais 2 km até o posto mais 2 km de volta. Então foi um deslocamento de um total de 12,4 km. Certo? Além disso, nesse intervalo de tempo aqui, foram feitos 12,4 km e os intervalos de tempo a gente sabe que aqui, ó, foi 0,12, aqui do carro até o posto foi 0,5, aqui hora, e depois ele ainda diz que entre encher e voltar, encher, pagar e voltar foi 45 minutos. Então aqui ainda tem 45 minutos. Só que se a gente olhar uma hora, 45 minutos é o equivalente a vir aqui, ó, 3/4 de hora. 45 minutos no relógio, né? Então, 45 minutos é o equivalente a 0,75 de horas. Não precisam fazer fator de conversão. Esses valores são bem certos. Então, aqui a gente vai somar o intervalo de tempo total do movimento todo, ele vai ser o 0,12 mais o 0,5 mais o 0,75. Tudo isso aqui em horas, né? Tudo em horas, porque se a gente ficar somando coisas que não estão na mesma unidade, vai dar errado. Isso dá um total aqui, ó, de... Aqui dá 5, nem lembro esse valor aqui. Não, aqui dá 7.
soma aqui com 2, 7, que vai dar 1,2 e 1,3. 1,37, será que eu fiz certo? Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui. Isso. Então, a ideia é a seguinte, ó, a ideia-chave é essa. A gente vai pegar a velocidade escalar média, é a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Aí a gente vai fazer assim, ó. A distância total percorrida, foi o que eu calculei aqui embaixo com vocês, 12,4 km. O tempo total, 1,37 horas. E aí, a velocidade escalar média vai ser os 12,4 dividido pelo 1,37, que é 9,1 km por hora, em média, né? É a rapidez do deslocamento total. Então, pessoal, veja que aqui a gente não levou em consideração que ele foi e voltou. A gente olhou o deslocamento total, a trajetória total percorrida, né? Não só o deslocamento, porque o deslocamento efetivo considera só a posição final menos a inicial. Se ele tivesse pedido o deslocamento, né, a velocidade média e não a velocidade escalar média, a gente teria somado esse tempo, mas teria considerado só essas posições, posição final menos inicial. Então, é aqui que muda o conceito de velocidade escalar para de velocidade média para velocidade escalar média, né? A gente considera o deslocamento total. E no outro, num é o deslocamento total e no outro apenas a diferença entre as posições, ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra o conceito, né, de velocidade média e velocidade escalar média. E aí agora, para a próxima aula, tem um conceito muito importante da cinemática, né, que a gente começa a entrar de fato em conceitos de nível superior, que é a velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea. Então é diferente de média, porque a gente vai ter que considerar o instante exato de tempo, qual é a velocidade. Porque olha só, lembra que a gente considerou a velocidade a partir de um intervalo de tempo. Como é que a gente faz para considerar num único instante? Então na próxima aula a gente vai ver isso. Lembrando que a gente está falando de algo que é científico, então é verdadeiro e comprovado. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreve agora, já aproveita para avaliar a aula, colocar o seu comentário, tirar a sua dúvida, né? Escreve ali nos comentários e assim que eu puder eu vou responder eles para vocês com o maior carinho. Então, pessoal, um forte abraço, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e vamos para a próxima aula.